Fala pessoal, tudo bem? Professor Admilson Costa, que prazer tê-los aqui em meu canal. Inscrevam-se no canal caso vocês não sejam inscritos, deixem o seu comentário, deixem o seu like, divulgue esses vídeos para pessoas que vocês sabem que estão estudando para a Prefeitura de Cabo Frio e que de repente não tem aí um acesso a um pacote pago ou algo parecido. Mais uma vez eu aviso para vocês, estou aqui fazendo uma dinâmica de resumo, não tenho a intenção de aprofundar, certo? Mas acredito eu que pode te ajudar bastante para a sua prova, ok? Então nós vamos falar agora da última parte lá do seu documento de referência, que está aqui inclusive na descrição deste vídeo, que é o Patrimônio, Cultura e Diversidade de Cabo Frio. Tudo bem? Beleza, beleza? Massa demais. Aí eu preciso dar só uma explicação assim rápida para vocês. Quando a gente fala de patrimônio, nós nos referimos a algo que tem um caráter histórico, que tem um caráter de contribuição para a atual sociedade e que tem, além de tudo isso, um sentimento de pertencimento, faz memória às contribuições, faz memória às perspectivas de integração. Patrimônio é quando nos integra alguma coisa. E aí, no mundo, nós temos a Unesco, relacionada a essa preservação do patrimônio da humanidade. No Brasil, nós temos o IPHAN, mas além do IPHAN, pessoal, nós temos nos estados, né, secretarias voltadas para isso, municípios podem fazer isso também, ok? Então, a primeira dica que eu te dou, principalmente relacionada ao município de Cabo Frio e essa perspectiva dos patrimônios, é que nós temos alguns patrimônios dentro de Cabo Frio que foram catalogados e que foram tombados e reconhecidos como patrimônio pelo IPHAN, que é esse Instituto Nacional do Patrimônio, certo? E nós temos também alguns que foram catalogados e preservados pela Secretaria Estadual. E aí eu vou mostrar para vocês essa diferença. Uma outra coisa que eu preciso que você compreenda é a diferença entre patrimônio material e imaterial. Estou resumindo aqui, daria para dar uma aula de umas 4 horas só para falar de patrimônio, tá? Mas eu estou resumindo e dizendo para você o seguinte: patrimônio material, trocando em miúdos, é aquilo que está construído, é aquilo que eu consigo tocar, certo? Quando eu falo de patrimônio imaterial, é quando eu me refiro à forma de fazer, à manifestação, seja ela uma dança, seja ela uma forma de ensinar. Então, são diferentes, tudo bem? Então, patrimônio imaterial está muito mais relacionado àquilo que é uma forma de saber fazer, certo? E quando a gente trabalha a ideia material, ela está muito ligada ao que eu consigo tocar em si. Vou dar um exemplo. Nós temos 2 patrimônios imateriais em Cabo Frio, que são os quilombos e que é a escola de música. Nós vamos chegar lá mais à frente. Então, assim, a escola de música ela é uma representatividade. Você não toca no como tocar o instrumento, você sabe como fazer. E qual é a representatividade cultural que isso tem para a região, certo? Uma escola, né, a forma de tocar, ela não necessariamente precisa estar dentro de um prédio, mas aquela simbologia da escola pode estar em outro lugar. Os quilombos, né, os quilombos sofreram alteração com o tempo falando fisicamente, mas a sua representatividade, a sua forma de convivência, a sua manifestação cultural, ela é única, ela é diferente. E ela traz todo um sentimento de pertencimento à região. Entenderam? O material vocês verão que é mais fácil de compreender. Beleza? Beleza, beleza? Então olha lá na tela. Eu trouxe aqui para vocês todos os que estão catalogados no documento de vocês, né, para a prova. Beleza? Ó, Igreja Matriz Nossa Senhora de Assunção, vocês sabem da importância dela para Cabo Frio. O Forte de São Mateus, que tem uma importância para o Brasil, não somente para a região de Cabo Frio. Então, Forte de São Mateus. IPHAN, então, foi pelo IPHAN, beleza? O Convento, a Igreja de Nossa Senhora dos Anjos também. Capela e Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, IPHAN também. Lá o bairro da Passagem,
INEPAC, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Opa! Então, a passagem não é pelo IFAM, beleza? Solar dos Massa, Biblioteca Walter Nogueira. Casa Charitas, pelo INEPAC também. A Fazenda Campos Novos, que vocês viram, que tem toda uma relação com os jesuítas, etc e tal. Casa Ciliar, Fonte do Itajuru, Ponte Feliciano Sodré, Anjo Caído, Dunas, mais uma vez pelo INEPAC, Teatro Municipal, Espaço Cultural Torres do Cabo, Espaço Cultural Expo Lendas do Surf, Museu do Surf. Tudo bem? Então, são todos aí materiais. São construções, estão vendo? Beleza. O Anjo Caído, na verdade, não é um anjo, né? É uma deusa Vitória Alada, erguida sobre uma coluna cilíndrica com 9 metros. E aí, com o passar do tempo, né, a força das correntezas da água inclinou a coluna. E aí, popularmente, se chamou de Anjo Caído. Beleza? A Casa Ciliar, né, que tem toda uma relação com o artista, tudo bem? Desde então, né, fundada em 2001, após o falecimento do artista, e aí tem o nome do Ciliar, do Carlos Ciliar, e aí é importante, né, escliar, né, que é a pronúncia correta e conforme a escrita. No quintal da casa funciona também uma oficina, escola Carlos Scliar, que oferece cursos de desenho, pintura, gravura e cerâmica, tudo bem? Então é uma... E aí o funcionamento que vocês estão vendo aí, parece que o professor virou alguém do turismo, né? Não, mas é porque está lá no site do próprio município. Então, poxa, as informações estão aí, vamos buscá-las, né? Casa de Cultura Charitas, nós já sabemos da importância da Casa Charitas, principalmente porque ela era uma casa de caridade para as crianças abandonadas, mas também funcionou como hospital, pessoal. Beleza? É muito, muito importante. E lá, né, a Casa de Cultura José de Dome, Charitas abriga a exposição do artista plástico que dá nome ao espaço e que viveu muitos anos em Cabo Frio. Temos o Museu do Surf, né, em frente ao Teatro Municipal, na Praia do Forte, e aí peças raras, né, do esporte no Brasil e no mundo. O Convento Nossa Senhora dos Anjos está aí também, é um dos mais expressivos exemplares da arquitetura colonial no Brasil, ou seja, é uma forma de se fazer materializada, né? E aí nos painéis dos altares laterais e no piso das lajotas de barro. Por isso não pode destruir, por isso não pode, né, fazer ali nenhuma modificação que não esteja pautada pelos institutos de patrimônio. Beleza? Fazenda Campos Novos, como nós vimos, né, foi doada para a Companhia de Jesus, era uma região rural, né, e tem tudo a ver com povoamento, tem tudo a ver com Cabo Frio se tornando de fato um lugar, tudo bem? Em 1982, a presidência do general Figueiredo, as terras da Fazenda Campos Novos foram desapropriadas para a reforma agrária. A Prefeitura de Cabo Frio instalou a Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento no local, e o salão principal da sede passou a abrigar a Biblioteca de Araçá, primeira coleção pública de livros no distrito rural de Cabo Frio. Tá vendo? Bom demais. Fonte do Itajuru, já falamos sobre ela, inclusive temos essa informação em uma de nossas aulas. O Forte de São Mateus, que é localizado na Praia do Forte, uma das mais antigas obras de arquitetura colonial latino-americana, tombada pelo Instituto Nacional, né, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, ainda em 1956. Então pode ser uma informação que venha lá no século XX, né? Construída entre 1616 e 1620, vocês lembram lá da construção, instalação da cidade, depois, primeiro a criação, depois a instalação da cidade, a importância que o forte tem, né? O Forte de São Mateus fazia parte dessa estratégia de defesa e foi construído depois do desmantelamento do antigo Forte de Santo Inácio do Cabo Frio, cuja localização e fortificação eram consideradas demasiadamente vulneráveis aos ataques. Então, é um ponto turístico para a visitação também. E aí, o patrimônio imaterial, como eu citei para vocês, né? Os quilombos de Botafogo, Preto Forro, Maria Romana e Maria Joaquina, onde vivem cerca de 700 famílias, e a Sociedade Musical Santa Helena, fundada em 37, a mais tradicional da cidade, uma sociedade musical. Falei escola, né, porque professor tem essa besteira, mas é Sociedade Musical Santa Helena, que logicamente dá aula, né, as pessoas aprendem a tocar lá. Tudo bem? Aí nós temos o Quilombo de Maria Joaquina, né, em Cabo Frio,
existem muitas notícias ruins, tristes, falando principalmente pela pandemia, né? Como que o descaso e o abandono para com essas populações. E nós temos aqui a Sociedade Musical Santa Helena, que em 2018 completava 81 anos, e aí é uma publicação própria aí de Cabo Frio. Beleza, beleza? Massa. E aí, pessoal, para vocês verem um pouquinho minha cara aqui, né? Importante, eu trouxe essas imagens para você poder vivenciar e poder conhecer um pouco mais, assim, visualmente falando, né? Não só decorando ali os nomes, mas para vocês compreenderem. Eu aposto muito em questões que podem trocar o que é material pelo que é imaterial, beleza? E questões que podem trocar aquilo que é IFAM por aquilo que é Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. Tranquilos? Beleza? E aí, nós temos aqui, finalizando a nossa aula, bem tranquilo também, os personagens, né? Que nasceram ou que viveram em Cabo Frio e que colaboraram de alguma forma, né? Antônio Gonçalves Teixeira de Souza, poeta e prosador, autor do primeiro romance brasileiro, Filho do Pescador. José Lins do Rego, escritor que viveu em Cabo Frio entre a década de 30 e 40 e se inspirou para escrever o romance Água-Mãe. Carlos Scliar, artista plástico, que viveu e faleceu em Cabo Frio, tem, né, também a Casa Scliar. José de Dome, que também lá na Casa Charita, né, o artista plástico que dá nome à Casa de Cultura. Victorino Carriço, poeta, autor do hino da cidade, então procurem o hino da cidade de Cabo Frio e vejam aí o que o poeta escreveu. Valdemir Terra Cardoso, jornalista, poeta, pintor. Abel Beranger, médico e autor da obra Dados Históricos de Cabo Frio. Adail Bento Costa, restaurador dos templos católicos, né, como o convento da Igreja Matriz. O Márcio Werneck de Cunha, professor e pesquisador que recebeu o prêmio Golfinho de Ouro na área do patrimônio histórico e cultural. E o professor Rudinei Queiroz, autor do busto de Teixeira e Souza. Beleza, beleza? Aqui está lá em cima Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, que é o poeta. Então, o poeta e o cara que fez o busto, do poeta, são considerados aí nomes importantes de Cabo Frio. Lá no final, pessoal, nós temos a organização e estrutura administrativa básica de Cabo Frio, né? Aí fala da administração direta e das entidades da administração indireta. A administração indireta é a Companhia Municipal de Serviços de Cabo Frio, que é a Consercaf, e a IBASCAF, que é o Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio. Esses dois estão aí no rol de entidades indiretas. Entenderam? Então, a Companhia Municipal de Serviços de Cabo Frio, a Consercaf, que presta serviços para Cabo Frio, mas que não é da administração direta. E o IBASCAF, que é esse Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio, que também integra a administração indireta. Todo o restante que está dentro do seu edital é administração direta. E aí o que pode acontecer? Os caras inverterem, colocarem que algumas das diretas estão dentro das indiretas, tudo bem? Por exemplo, direta, gabinete, Secretaria Municipal de Governo, Procuradoria Geral, Controladoria Geral, né, que vão assessorar o prefeito, e os outros órgãos, que são as secretarias municipais, que desempenham as funções municipais das diversas áreas de atuação da prefeitura, também vinculada à prefeitura, beleza? Então eu acho que é uma forma que eles podem tentar aí pegar vocês, mas não vão, porque vocês estão se preparando para tal, beleza? Pessoal, é isso. Então nós fizemos aqui bastante apontamentos. Se estes meus 5 vídeos, cada um deles, chegarem a 1000 visualizações e pelo menos cada um umas 200 curtidas, eu vou promover um simulado para vocês com 10 questões e ainda vou fazer uma aula corrigindo esse simulado depois que eu mandar para vocês. Mas só se cada vídeo chegar a 1000 visualizações e pelo menos 200 curtidas. E aí eu preciso que você divulgue isso para outras pessoas, né? Certo? Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo, mas eu quero, antes de mais nada, dizer o seguinte: acredite em você, certo?
A gente vive num mundo de pessoas ruins, de pessoas que só querem ver o mal dos outros. Mas existem ainda pessoas boas, ainda existem pessoas que se preocupam com a felicidade do outro. Seja você uma dessas pessoas e seja você o primeiro a acreditar em você mesmo. Eu, em minha trajetória de educador, eu cansei de acreditar em pessoas que não acreditavam nelas mesmas. Então, não seja você esse tipo de pessoa, não seja você esse tipo de pessoa que se diminui, que só chora, que só reclama por conta das não oportunidades. Está aqui alguém, não estou querendo me vangloriar de forma alguma, mas está aqui alguém que nem te conhece e que preparou esses vídeos aí para você porque ama fazer educação. Então, faça isso por você, acredite em você mesmo. Existe um cara lá em cima, existe um Deus lá em cima que ele te ama muito e que eu tenho plena consciência que ele quer a sua felicidade, quer o seu sorriso, independente da situação que você estiver passando, certo? Então, vai lá, estuda, esforça, faz o bem para o outro, que eu tenho certeza que Deus vai te retribuir com muito amor, com muita felicidade, com muita vitória. E se não for neste concurso, será em outro. Eu tenho plena consciência disso. Beleza? É isso. Galera, um forte abraço, se inscreve no canal, segue-me lá no Instagram, professor Admilson Costa. Se você estiver assistindo essa aula aqui, ó, né, pode me marcar lá que eu vou te repostar, vai ser muito legal. Beleza? É isso. Que Deus os abençoe, bons estudos.